Pessoal, retomando agora a parte final dessa tarefa, né? E uma vez que superamos aí o avançar dessa tarefa, das propostas, será feita a leitura da ata do 9º Congresso da categoria, do 9º Concejude. E quero agradecer a atenção de todos, de todas, e agradecer a compreensão e o acolhimento, né, com este advogado que deu o melhor de si aí para contribuir com a categoria. Espero que a partir de hoje também a gente tenha sempre motivos para celebrar a união e, sobretudo, os avanços e as conquistas de vocês, tá bom? Quero agradecer muito aí pela atenção de todos e todas. Ibrahim, você quer a palavra? Antes? Não, que eu tenho oito laudas aqui para ler. É pertinente. Diante das danças das cadeiras, né? E como nós estamos aqui, nós temos, se eu não me engano, dia 31 a Assembleia. E não foi falado aqui a data do Conselho, se reunir antes. Então, eu gostaria que a gente já saísse daqui com a data já para o Conselho. Certo? Já deixar já em ata aqui a data do próximo Conselho antes da Assembleia do dia 31, né? Se eu não me engano. 30 deve ser o Conselho de Delegados e 31 a Assembleia. Não, é para que a gente já saia daqui com a data certa. E também não foi falado aqui a data de eleição. Não foi falado. Não, é uma coisa que a gente já tem que já começar a amadurecer a ideia, né? Disso aí. A data do Conselho, né? Antes da Assembleia, a próxima, certo? Porque para que tem colegas aqui que é quilômetros e mais quilômetros distante. A fala de Arraes, deixa eu esclarecer uma situação que está ocorrendo aí nos grupos de WhatsApp. Quem me conhece sabe que eu sempre fui uma pessoa democrata. Democracia, ouço todo mundo, dialogo. Estão colocando aí uns cards dizendo que o mandato nosso acabou em setembro de 2026. Mentira cabeluda. Porque o que acontece? Eu tenho aqui em mãos, termo de posse, tenho tudo. Inclusive, nos processos que estão tramitando, a gente já juntou essa questão. Porque o Congresso é intempestivo, é nulo, porque o mandato acabou em setembro de 2026 e tinha que fazer 6 meses antes do final do mandato, que é setembro de 2026. Mentira, Raiz. O mandato termina em 4 de março de 2027. Eu mostro daqui a pouco para você. Temos todos os documentos comprobatórios. Então, fiquem atentos a esse disse-me-disse, que infelizmente é triste. Nós do Judiciário, pessoas amadurecidas, entendeu? Ficar nessa de fake news. É horrível. Isso aí, toda hora, com tanta coisa que a gente tem para resolver, Arraes, toda hora é um veneno, é um negócio, é aquilo, é isso. Então, infelizmente, certo? Eu vou consultar até o advogado para ver se eu posto no grupo do Conselho. Eu já mandei até para Firmino, foi Firmino? Você não verificou o documento? Não está correto? Não tem lá o início e o fim do mandato? Não é, Firmino? Então, a gente joga com tanta coisa. Então, é isso que eu quero esclarecer a vocês. Um abraço. Bora. Um abraço, viu, Arraes? Eu estou substituindo o Paulo, que Paulo já foi destituído pelo senhor Moisés, que deverá vir dia 30 de julho para o nossa reunião de conselhos sindicais e dia 31 a Assembleia, que será presidida por Manuel Inácio Suzarte. Ata geral do 9º Congresso dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia, Concejude, 18 a 20 de junho de 2026.
Aos 18 dias do mês de junho do ano de 2026, às 16 horas, no auditório Mercado Modelo, localizado no Hotel Mercury, situado à Rua Fonte do Boi, número 215, bairro Rio Vermelho, na cidade de Salvador, estado da Bahia, teve início o 9º Congresso dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia, CONSEJUDE, promovido pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia, SIMPOJUDE, com o tema Valorização, Carreira e Democracia no Judiciário. Reconstruir, resistir e avançar. Conforme aprovações em Conselho de Representantes Sindicais, nos dias 26/3/2026 e 28/5/2026, e publicado no Diário de Justiça Eletrônica, o TJBA, número 4020, disponibilizado terça-feira, 14 de abril de 2026, caderno 3, página 9 a 13, e TJBA, Diário da Justiça Eletrônico 4055, disponibilizado terça-feira, 9 de junho de 2026. Caderno 3, página 3. A solenidade de abertura contou com a presença dos membros da diretoria executiva, do Conselho Fiscal, do Conselho de Representantes, dos delegados eleitos nas comarcas da capital e do interior, além de observadores, convidados e demais autoridades. O mestre de cerimônia, o senhor Cristiano, deu início aos trabalhos, saudando os presentes e anunciando a apresentação do coral, que executou o hino nacional brasileiro e o hino do 2 de julho e o hino do SIMPOJUDE, acompanhados pelos participantes do Congresso. Em seguida, foram anunciados os integrantes da mesa de abertura, composta pelo Manuel Inácio Cerqueira Suzar, presidente do Conselho do SIMPOJUDE, desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Cíntia Maria Pina Rezende, senhor Augusto Vasconcelos, secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, CETRE, representando o governo do Estado da Bahia, Anderson Santana Neri de Souza, diretor de Assuntos Jurídicos do SIMPOJUDE, Domingos Magalhães, Afonso da Conceição, diretor de Finanças e Convênios do SIMPOJUDE, deputada estadual Olívia Santana, representando a Assembleia Legislativa da Bahia, Paulo César de Mafra Chaves, membro da mesa diretora do Conselho de Representantes Sindicais do SIMPOJUDE, Cláudio Salles, conselheiro fiscal do SIMPOJUDE. Fazendo uso da palavra, o presidente Manuel Suzar cumprimentou os congressistas, agradeceu a presença de todos e deu as boas-vindas aos participantes. Em seu pronunciamento, destacou a importância do tema central do Congresso durante o contexto atual do país, abordando questões relacionadas à valorização profissional, à carreira dos servidores, as condições dignas de trabalho e a preservação da democracia sindical. Ressaltou a relevância estratégica do Poder Judiciário para a sociedade e a necessidade de fortalecimento da consciência coletiva da categoria. O presidente enfatizou o diálogo institucional, destacando os avanços conquistados pela categoria e o compromisso dos servidores com o funcionamento diário da Justiça. Salientou ainda que o Congresso simboliza o exercício da democracia, expressando o desejo de que esta edição
do Conseljude se torne um marco na história dos servidores do Judiciário baiano. Durante sua fala, utilizou a palavra família para destacar a importância da união entre os servidores, magistrados e demais integrantes do sistema de justiça. Compartilhou experiências pessoais e familiares, refletindo sobre as conquistas avançadas ao longo de sua trajetória de vida, relacionando-as ao espírito de união e solidariedade que deve nortear a categoria. Ao final, convidou os presentes para uma oração realizada de mãos dadas e conduzida pelo próprio presidente, declarando, ao final, aberto o 9º Conseljude. Na sequência, o senhor José Valquimar fez a leitura do regimento interno do 9º Conseljude, apresentando detalhadamente seus artigos, capítulos e disposições gerais. Informou que todos os delegados receberão cópia do regimento do ato de credenciamento, juntamente com o Conseljude. As etapas preparatórias ao sorteio realizado entre os delegados ocorreu em 26 de março de 2026 e maio de 2025. Também foram apresentados os valores das inscrições, os direitos assegurados aos participantes, as regras de utilização das dependências do hotel e as normas de funcionamento das plenárias, incluindo a composição das mesas, a condução dos trabalhos e os tempos destinados às intervenções dos participantes. Ao final de sua exposição, conclamou os presentes para a expressão "Viva o Simpojude", sendo calorosamente aplaudido. Dando prosseguimento à programação, o mestre de cerimônia anunciou a cerimônia de entrega das homenagens sob a coordenação do presidente Manuel Suzar e com a participação de diretores e autoridades presentes. Foram homenageados magistrados, dirigentes sindicais, delegados sindicais, servidores, filiados e funcionários do Simpojude, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à categoria e à instituição. Entre os homenageados estiveram a desembargadora Cíntia Maria Pina Rezende, desembargador Nilson Soares Castelo Branco, Camila Gonçalves Dabrowski, não sei se está certo, mas coordenadora da CODES, homenagem entregue pelo presidente Manuel Suzar, Luiz Alberto Teixeira Melo, secretário de Gestão de Pessoas, SEGESP, Jandira Miriam Veras, diretora do Simpojude, Divete Gonçalves da Silva Nunes, delegada sindical Edivane da Silva Trindade, delegada sindical, Edneide da Silva Pereira, delegada sindical, Evanda Messias Dias Reis, delegada sindical, Ieda Maria dos Santos Brito, delegada sindical, Irlande Almeida Lima, delegado sindical, Jadir Sena e Silva, delegada sindical, Jair Silva de Jesus, delegado sindical, Janice Ferreira Gomes dos Reis, delegada sindical, José Augusto Ribeiro, delegado sindical, José Valquimar, José Raimundo Nascimento da Silva, delegado sindical, José Valquimar Salles dos Santos, delegado sindical, Lucinéia Meson, delegada sindical, homenagem entrega pelo presidente Manuel Suzar, Maurício Sampaio da Silva,
delegado sindical, Maria Divina dos Santos, delegada sindical, Marivaldo Barbosa Leal, delegado sindical, Norma Moema Navarro de Araújo, delegada sindical, Otacílio Martinho Santana Silva, delegado sindical, Patrícia da Silva Bonfim, delegada sindical, Paulo César de Mafra Chaves, delegado sindical, Estela Maria Gonçalves Anunciação Silva, delegada sindical, Vivian Angélica Léo das Viges Lima, delegada sindical, Zivanete Santiago Oliveira, delegada sindical, Girlene de Jesus Santana, filiada do Simpojude, Marcelo Ladeia de Almeida, filiado do Simpojude, Tereza Cristina de Barros Menezes, funcionária do Simpojude, Pedro Queiroz dos Santos, funcionário do Simpojude. Ao final da cerimônia, os diretores executivos Anderson Neri e Domingos Magalhães realizaram a entrega de homenagem surpresa ao presidente Manuel Souzá, encerrando o ato de solenidade. Retomando a palavra, o presidente Manuel Souzá agradeceu a Deus pela oportunidade de exercer a presidência do Simpojude, bem como a todos que contribuíram para a realização do Congresso e para a composição da mesa de abertura. Em seguida, declarou oficialmente abertos os trabalhos do 9º Concejude. Na sequência, o mestre de cerimônia cristiano anunciou a palestra do senhor Danilo Santana, intitulada Carreira, Democracia e Judiciário no Brasil. Desafio e perspectiva. Solicitou que a mesa tomasse os seus lugares de origem para assistirem à palestra. Durante a exposição do servidor Danilo Santana, o palestrante destacou a relevância dos debates sobre carreira, democracia e valorização das pessoas no ambiente institucional. Ressaltou as transformações vivenciadas pelo Poder Judiciário nas últimas décadas, especialmente a transição dos processos físicos para o sistema eletrônico, bem como os impactos das metas institucionais, do controle estatístico e da modernidade administrativa. Danilo Santana enfatizou a necessidade de constante atualização profissional por parte dos servidores e refletiu sobre a evolução das carreiras no serviço público, questionando se o desenvolvimento funcional acompanhou as mudanças institucionais observadas ao longo dos anos. Destacou que a produtividade deve ser motivo de orgulho para os servidores, mas ponderou que os resultados institucionais devem ser acompanhados de atenção a condições emocionais e ao bem-estar dos trabalhadores. Ao longo da palestra, abordou temas como reconhecimento profissional, perspectiva de crescimento, ambiente de trabalho saudável, aposentadoria digna, transparência, participação, escuta institucional e fortalecimento das entidades respectivas. Defendeu que o Congresso constituiu um espaço democrático onde todos devem ter voz e oportunidade de participação. O palestrante também refletiu sobre a diferença entre eficiência e exaustão no ambiente de trabalho, ressaltando a importância do sentimento de pertencimento ao respeito às pessoas e da construção de carreiras que ofereçam perspectiva de futuro aos servidores. Ao final,
Agradeceu o convite e a oportunidade de participar do 9º Concejude. Encerradas as atividades do primeiro dia, o mestre de cerimônia agradeceu a presença de todos e informou o encerramento da programação do primeiro dia, convidando os participantes do jantar de confraternização realizado às 19 horas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão do primeiro dia do 9º Concejude dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia, Concejude. Segundo dia do 9º Concejude do Congresso dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia, Concejude. Aos 19 dias do mês de junho de 2026, teve continuidade o 9º Congresso dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia, Concejude, sobre o tema Valorização, Carreira e Democracia no Judiciário. Reconstruir, resistir e avançar. O mestre de cerimônia realizou a abertura dos trabalhos, dando as boas-vindas aos delegados, servidores e demais participantes ao segundo dia de congresso, ressaltando a importância do congresso como principal espaço de formulação, debate e deliberação das diretrizes políticas, econômicas e institucionais da categoria. Foram destacados os eixos participação, resistência e inovação, considerados fundamentais para o fortalecimento do Poder Judiciário e da atuação sindical. Em seguida, foi composta a mesa diretora do Congresso, cumprindo o artigo 13 do Regimento Interno do Concejude. Artigo 13. As plenárias serão conduzidas por mesa diretora indicada pela comissão organizadora e parecer 002/2026 da comissão organizadora do Concejude, formada pelo presidente do Simpojude, Manuel Suzá, pelo secretário executivo do Conselho de Representantes Sindicais, José Valquimar Salles dos Santos, pelo assessor jurídico, Dr. Rafael de Jesus, substituindo o Dr. Neomar Rodrigues Dias Filho, pela senhora Adriana Gonçalves e pelo membro da mesa diretora do Conselho de Representantes Sindicais, Paulo Mafra. O presidente saudou os congressistas e apresentou a programação do dia, que contemplou palestras sobre inteligência artificial, prevenção ao assédio moral e promoção de saúde mental, auxílio-saúde e discussões sobre o plano de cargos, carreiras e vencimento, PCCV. Na sequência, o senhor Valquimar Salles deu início à leitura do regimento interno do Congresso, esclarecendo os objetivos do evento, as regras de participação, os direitos e deveres dos delegados e observadores, bem como os procedimentos relativos às propostas e deliberações a serem apreciados durante o Concejude. Após os esclarecimentos, posto em votação, foi aprovado por aclamação o regimento interno do 9º Concejude, deliberado em 26 de março de 2026 e 28 de maio de 2026. Nos Conselhos de Representantes Sindicais. Dando prosseguimento à programação, foi realizada a palestra ministrada pelo senhor Fábio Martins, fundador do Instituto de Governança em Inteligência Artificial, que abordou o tema Inteligência Artificial e seus impactos no mundo atual. O palestrante discorreu sobre a evolução tecnológica, os desafios éticos, sociais, econômicos e políticos
decorrente da expansão da inteligência artificial, destacando a velocidade das transformações digitais, os impactos no mercado de trabalho, a necessidade de regulação, a soberania dos dados e dos desafios relacionados à segurança cibernética e a utilização ética da tecnologia. Ao final, ressaltou a importância da preparação das instituições e dos profissionais para as mudanças decorrentes neste novo cenário tecnológico. Após o intervalo para o coffee break, a juíza de direito, doutora Nardi Weber, ministrou a palestra Prevenção ao assédio e promoção da saúde mental do ambiente judiciário, abordando os conceitos e consequências do assédio moral e sexual nas relações do trabalho, os mecanismos de prevenção e enfrentamento, a atuação das comissões instituídas no Tribunal de Justiça da Bahia e a importância do acolhimento das vítimas. Foram apresentados dados estatísticos, exemplos práticos e os canais institucionais de denúncia, enfatizando a necessidade de promoção de ambientes laborais saudáveis, inclusivos e livres de qualquer forma de discriminação ou retaliação. No período da tarde, foi realizado roda de conversa com o tema Entendendo Saúde, Auxílio Saúde, Direitos, Regras e Procedimento para Concessão e Manutenção do Benefício, conduzida pela senhora Lucilene Santana. A palestrante esclareceu aspectos relacionados à concessão do benefício aos servidores ativos e aposentados, dependentes elegíveis, forma de adesão, reajustes, inclusão de dependentes, regra nos planos conveniados e demais procedimentos administrativos, respondendo aos questionamentos formulados pelos congressistas e prestando orientação acerca das normas vigentes. Ao final, a palestrante agradeceu a oportunidade de participar do Congresso e contribuir para o esclarecimento das dúvidas apresentadas pelos servidores presentes. Discussão e deliberação sobre o plano de cargos, salários, carreiras e vencimento, PCCVE, dando prosseguimento às atividades do segundo dia do 9º Congresso dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia, Concejude, o mestre de cerimônia, senhor Antônio, anunciou a composição da mesa diretora para a discussão do plano de cargos, carreiras e vencimento, composta pelo presidente Manuel Suzá, Valquimar Salles, Paulo Mafra, Jair e Neomar Filho. Inicialmente, o presidente Manuel Suzá realizou uma retrospectiva do processo de construção do PCCV, destacando que as discussões vêm sendo desenvolvidas há vários anos e que, em 2022, foi apresentada a primeira proposta ao Tribunal de Justiça da Bahia. Ressaltou as alterações ocorridas ao longo do período, as mudanças de gestões e os impactos dessas modificações no andamento do projeto, enfatizando a necessidade de preservação dos avanços já conquistados e da celeridade em seu encaminhamento. Durante a exposição, foram abordados temas relacionados à progressão funcional, avaliação de desempenho, capacitação dos servidores, progressão
capacitação dos servidores, licença-prêmio, realização de concursos públicos e a criação de bonificação por produtividade destinada aos servidores que alcançarem desempenho satisfatório em suas avaliações funcionais, conforme critérios a serem definidos pelo tribunal. Em seguida, foi apresentada a proposta de atualização do plano de cargos, carreiras e vencimento, PCCV, dos servidores do Tribunal de Justiça da Bahia, resultado de um processo construído ao longo de aproximadamente 6 anos, de debates, estudos técnicos e mobilização da categoria. A exposição destacou a necessidade de preservar a estrutura central do projeto, promovendo ajustes pontuais para viabilizar seu encaminhamento ao Tribunal de Justiça e, posteriormente, à Assembleia Legislativa da Bahia pelo TJBA. Entre os principais pontos apresentados, destaca-se a atualização das tabelas remuneratórias e a recomposição de perdas salariais e a readequação da progressão funcional e a implementação gradual do plano. Também foram debatidas propostas relativas à conversão de licença-prêmio em pecúnia, a criação de bonificação anual de produtividade para os servidores, a manutenção das regras de progressão por antiguidade, merecimento e capacitação, além de medidas voltadas à valorização das carreiras de técnico judiciário e analista judiciário. Foi ressaltado que a definição do quantitativo dos níveis funcionais e demais ajustes estruturais deverá ser submetida à deliberação democrática da categoria, pela instância máxima de deliberação, a fim de possibilitar o encaminhamento institucional do projeto com a legitimidade necessária. Na oportunidade, o senhor Jair manifestou a importância de que as deliberações já foram aprovadas pela categoria sejam preservadas. A congressista Patrícia sugeriu a complementação do artigo 16 e inciso 3 do artigo 14 do projeto, visando permitir que os cursos atualizados para progressão funcional possam ser realizados em qualquer instituição de ensino reconhecida pelo MEC, e não apenas nas instituições conveniadas, ampliando a possibilidade de capacitação dos servidores. A congressista Evanda Messias sugeriu que o parágrafo 4º do artigo 19 menciona aos ocupantes de cargos previsto no inciso 3, seja concedida gratificação por condições especiais de trabalho CET, em valor nominal equivalente a 60% da CET vinculado ao símbolo TJFC6. E 6, onde consta TJFCC, onde consta JTFC3. Ela quer que retire o FC6 para o F3. Foi sugerido também pela mesma e pela congressista Norma Moema, que neste mesmo texto deixasse explícito os administradores. A congressista Patrícia solicitou que na redação do projeto de lei estivesse explícito que a CET contempla também o servidor do juizado, dos juizados especiais. Não tem um especial, foi
minha. O presidente do Simpojude, Manuel Suzá, informou que vai deliberar sobre esse tema com a mesa do TJBA. Também foram debatidas questões relacionadas à inclusão dos administradores no projeto, a extensão da gratificação de atividades externas, AGAI, aos motoristas que desempenham atividades externas e a exclusão do artigo 24 da proposta em razão de posicionamento do tribunal. Ao final da apresentação, o presidente informou que as tabelas remuneratórias somente serão divulgadas após seu protocolo oficial junto ao Tribunal de Justiça da Bahia, reiterando a expectativa de encaminhamento do PCC até o mês de julho de 2026. Foram apresentados estudos e simulações remuneratórias, destacando os possíveis impactos positivos da nova estrutura da carreira. Encerradas as discussões, o senhor Valquimar Salles submeteu a proposta à apreciação dos delegados presentes que aprovaram por aclamação o encaminhamento do projeto do PCC ao TJBA em PCCB ao Tribunal de Justiça da Bahia em 42 níveis e com as considerações acima construídas, informes e preparação para a plenária final. O mestre de cerimônia anunciou o momento destinado aos informes gerais e à preparação para a plenária final do 9º Congresso dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia, CONSEJUDE, no dia 20 de junho de 2026, com a palavra o presidente Manuel Suzá. Agradeceu a presença de todos os congressistas e afirmou ter muito orgulho de cada participante presente no Congresso. Ressaltou que os debates devem ocorrer no âmbito do Congresso de forma íntegra, limpa e justa, fortalecendo a democracia e o respeito às decisões coletivas. Durante sua fala, manifestou repúdio às iniciativas que visavam prejudicar os trabalhos do CONSEJUDE, ocasião em que parte dos presentes manifestou-se. O presidente esclareceu que, ao contrário do que vinha sendo divulgado, não havia encerramento do mandato em setembro de 2026, afirmando que a atual gestão possui mandato previsto até março de 2027, conforme demonstra documentos comprobatórios. Em resposta às manifestações do presidente, os congressistas presentes entoaram em uníssono a expressão "não ao golpe". Na sequência, foram prestadas orientações acerca dos trabalhos no dia seguinte, ficando informado que as deliberações estatutárias seriam realizadas em 20 de junho de 2026, conforme cronograma. Por fim, o presidente dirigiu-se aos delegados presentes e perguntou: de onde os delegados vieram? Interrogação. Ao que os congressistas responderam: da democracia. Em seguida, indagou: o Congresso é o quê? Sendo novamente respondidos pelos presentes: democracia. Encerrando-se assim os trabalhos do segundo dia do 9º CONSEJUDE. Terceiro dia do Congresso dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia, CONSEJUDE. Aos 20 dias do mês de junho do ano de 2026, foi realizada a abertura do terceiro e último dia do 9º Congresso dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia, CONSEJUDE, destinado à realização da plenária
deliberações estatutárias, apreciação das propostas de alterações do Estatuto do Simpojúde, bem como a leitura e aprovação do documento final do Congresso. Para a condução dos trabalhos foi composta a mesa diretora pelos senhores Manuel Suzá, Neomar Filho, José Valquimar Salles, Paulo Mafra e Adriana Gonçalves. Fazendo uso da palavra, o assessor jurídico do Simpojude, Dr. Neomar Filho, destacou a importância do Congresso como instrumento de fortalecimento da democracia sindical e das unidades da categoria. Ressaltou o êxito das atividades desenvolvidas durante o evento, enfatizou a relevância da participação dos congressistas na construção e no aperfeiçoamento da vida institucional do sindicato. Informou que coube à assessoria jurídica realizar análise de pertinência jurídica e adequação estatutária das propostas apresentadas, observando rigorosamente as disposições do Estatuto Social, do Regimento Interno do Congresso e das normas aplicáveis à entidade sindical. Destacou que foram observados os seguintes requisitos formais para apresentação das propostas, incluindo prazos e procedimentos estabelecidos, tendo sido recebido aproximadamente 97 propostas relacionadas a temas diversos, dentre elas, transparência nas assembleias, gestão administrativa e aperfeiçoamento institucional. Na sequência, passou a palavra das propostas consideradas aptas pela assessoria jurídica para apreciação da plenária. Foi apreciada e aprovada por maioria simples a proposta que estabelece a realização de Assembleia Geral Ordinária anual para apresentação de prestação de contas da entidade, permanecendo inalterada a sistemática de prestação de contas quadrimestral já praticada pelo sindicato. Também foi aprovada por maioria simples a proposta que torna obrigatória a realização anual de auditoria externa, independente, antes do Conselho de Representantes deliberar sobre a aprovação das contas da entidade, visando ampliar os mecanismos de transferências e controle da gestão administrativa e financeira da entidade. Foi apreciada a proposta referente à convocação de Assembleia Geral pela diretoria executiva, apenas com anuência por escrito do senhor presidente, e a convocação pelo Conselho de Representantes Sindicais, mediante consulta e deliberação mediante consulta e deliberação em plenária, por maioria simples e seus membros, ou por ato formal subscrito pela maioria absoluta destes. Após análise favorável da assessoria jurídica e esclarecimento acerca das formas estatutárias da convocação, a matéria foi submetida à votação, sendo aprovada por maioria dos presentes, registrando 8 votos contrários. Em seguida, foi apreciada a aprovação por maioria dos presentes as propostas de alteração do prazo para a elaboração do regimento do Conselhúde, passando a antecedência mínima para 60 dias. Foi igualmente aprovada por maioria a proposta de adequação estatutária destinada à supressão do artigo 19 do dispositivo criado em razão das circunstâncias excepcionais decorrentes do período pandêmico
e que atualmente não mais se justifica o texto estatutário, no parágrafo 2º. Na continuidade dos trabalhos, foi aprovada por maioria a proposta de alteração do artigo 3º do Estatuto, estabelecendo que a autorização para a cobrança de mensalidade e contribuições da Assembleia Geral, as contribuições extraordinárias da categoria deverá ocorrer mediante prévia deliberação da Assembleia Geral, que também foi aprovado por maioria absoluta a proposta para alterar o artigo 17, o parágrafo 4º, que regulamenta a possibilidade de realização de assembleias gerais na modalidade eletrônica ou híbrida, fazendo incluir a obrigatoriedade de atuação da diretoria de comunicação para assegurar a viabilidade técnica operacional das reuniões durante os debates. Alguns congressistas manifestaram-se a preferência pela realização de assembleias presenciais, argumentando que a participação virtual tende a registrar menor engajamento dos filiados. Foi ainda sugerido que, quando realizada virtualmente, as assembleias ocorram preferencialmente durante o período diurno. Foi apreciada e votada pela maioria dos presentes a proposta que altera a destinação da ajuda de custo vinculado aos diretores afastados e suas atividades, estabelecendo que, nos casos em que titular não esteja em exercício, o benefício seja direcionado ao respectivo suplente, enquanto estiver atuando. Registrou-se um voto contrário e 3 abstenções. Em seguida, foram apresentadas à plenária as propostas consideradas indeferidas pela assessoria jurídica em virtude de intempestividade, inobservância à formalidade exigida pelo regulamento do evento, desistência, contrariedade a princípios constitucionais, necessidade de prévio estudo de impacto financeiro e orçamentário, ausência de compatibilidade com normas estatutárias, que não se pretendeu alterar, violação e autonomia administrativa do sindicato. Encerradas as discussões e deliberações, a mesa diretora registrou que foi concluída a análise sistemática, técnica e jurídica de todas as propostas, apresentada ao 9º Congresso dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia, CONSEJUDE, observando os critérios regimentais, estatutários e democráticos que orientam o trabalho congressuais. Nada mais havendo a tratar, às 13h40 do dia 20 de junho de 2026, foram oficialmente encerrados os trabalhos do 9º Congresso dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia, CONSEJUDE, realizado nos dias 18, 19 e 20 de junho de 2026, na cidade de Salvador, Estado da Bahia. Para constar, lavra-se a presente ata, que após lida, aprovada e achada conforme, será assinado pelos integrantes da mesa e do CONSEJUDE e por quem de direito. Salvador, Bahia, 20 de junho de 2026. Esta foi lida integralmente a ata. Eu vou colocar em votação. Se alguém tem alguma dúvida do que foi tratado? Não?
pertinente à manifestação. Mas nesse momento, eu não me manifestei nem vai nem disse. Ok, foi. Não, alguns ou os congressistas. Não, quem aprova, levante o crachá. Pronto, pode abaixar. Quem é contra? Quem se abstém? Um voto de abstenção. Para foto, Quem aprova, levante. Aprovado. Abstém. Só um voto de abstenção. Por maioria absoluta, está aprovada a ata do 9º Conselhúde. Alô. Pessoal, quero agradecer a todos vocês. E a democracia do Simpojude está feita. E cada um de vocês tem um pedacinho dessa democracia. Muito obrigado. Viva!